Imagina só tentar escrever um guia de viagem, tipo aqueles mapas turísticos, sabe? Só que para um lugar que simplesmente não tem começo, não tem fim, não possui nenhuma fronteira física e pior, sequer é feito de matéria, Um desafio e tanto. né? Não estamos falando de como ir, sei lá, do ponto A ao ponto B ou de quais atrações turísticas evitar. Estamos falando de mapear a própria arquitetura estrutural e espiritual de todo o cosmos. Nossa, sim. É exatamente com essa escala, assim monumental, que a gente vai lidar no nosso mergulho profundo de hoje. Nós estamos debruçados sobre o documento 6 do livro de Urântia. Que é um texto denso, né? Muito denso. E ele foca especificamente na figura astronômica e teológica que eles chamam de o Filho Eterno. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, não é simplesmente jogar um monte de jargão teológico no ar e ver o que cola. Com certeza não, a gente quer traduzir isso. Exato. O objetivo é decodificar as engrenagens de como esse universo se organiza, sabe? Entender esses paradoxos de algo que é infinito e, principalmente, tentar trazer essas estruturas tão complexas para uma realidade que a gente consiga visualizar. Vamos desempacotar isso porque a cosmologia que eles apresentam desafia basicamente tudo o que a gente acha que sabe sobre tempo e espaço. E desafia de uma forma que, olha, exige uma certa ginástica mental logo de partida para qualquer um. A cosmologia que é descrita nesse material, ela lida com um problema muito fundamental, que é a limitação absurda da linguagem humana. Como assim? É que, tipo, tentar explicar o infinito usando idiomas que foram criadas por criaturas biológicas, baseadas num planeta de 3 dimensões, é tipo tentar explicar física quântica usando sinal de fumaça. Caramba, sinal de fumaça é ótimo. As palavras simplesmente falham. Há um aviso muito honesto logo no início dessa estruturação de que a linguagem precisa ser distorcida mesmo. Eles admitem o uso de licenças poéticas e conceituais para conseguir fazer, tipo, o mínimo de sentido para intelectos que estão, assim, completamente amarrados à passagem do tempo. E essa barreira do tempo é justamente o que cria, acho que, o primeiro grande nó na nossa cabeça quando a gente analisa essa arquitetura cósmica. Porque o conceito central introduz o Filho Eterno como a segunda fonte e centro do universo. A segunda fonte. Isso. A estrutura propõe que o Filho é a expressão perfeita da primeira ideia pessoal do Pai Universal. Mas aí entra o paradoxo que a gente precisa destrinchar, que é a palavra em si, né? A palavra filho. Ah, sim. A armadilha do tempo. O meu cérebro, seu cérebro e o de quem está ouvindo a gente imediatamente calcula uma linha do tempo. É automático. Você pensa num antes e num depois, né? Exatamente. Existe um pai, aí o tempo passa e só então surge um filho. Um, inevitavelmente, tem que vir antes do outro. Mas a arquitetura proposta lá no texto afirma que falar em primeiro pensamento ou em origem é conceitualmente impossível. Pois é. O pai nunca teve um primeiro pensamento de forma sequencial e o filho nunca teve um instante em que ele começou a existir. A fonte diz que eles são coeternos. Então, como é que a gente processa a ideia de causa e efeito sem a passagem do tempo? O que é fascinante aqui é que essa exigência de causa e efeito temporal é um vício exclusivamente nosso. É um subproduto da nossa biologia. Nós nascemos, a gente envelhece e depois morre. Nós processamos a realidade em antes, durante e depois. A gente precisa do relógio. Exato, mas a realidade absoluta que fundamenta essa cosmologia opera num estado contínuo de agora. Para tentar visualizar isso, a gente precisa de modelos que eliminem a sequência cronológica. Pensa na relação entre causa e efeito, mas ocorrendo de forma simultânea. Olha, eu estava pensando nisso antes da gente começar. Seria tipo uma lâmpada acesa e a luz que ela joga numa sala. Opa, essa é uma ótima analogia. Porque, pensa bem, não existe uma fração de segundo sequer onde a lâmpada acesa existe na escuridão para, sei lá, só depois ela decidir emitir luz. Exatamente. A partir do exato instante lógico em que a lâmpada existe e está acesa, a luz também já existe preenchendo o ambiente todo. A lâmpada é a causa da luz, isso é indiscutível. A luz é o efeito. Mas, cronologicamente falando, uma não é mais velha que a outra. As duas estão lá juntas. Isso, simultaneamente. Então, o Pai Universal seria essa fonte primária.
a lâmpada, e o Filho Eterno seria a luz expressada, seria a manifestação inescapável daquela existência, coexistindo eternamente. É isso? Sim, essa imagem da lâmpada ilustra perfeitamente a diferença entre o que é origem estrutural e o que é origem temporal. O Filho deriva do Pai. Sim, com certeza. Ele é a personalização espiritual do Pai. Mas isso não é um evento histórico que ocorreu lá atrás. Num passado distante, né? Não, de forma alguma. Não foi nos primórdios de um universo vazio. É uma realidade constante, é o agora. O grande desafio dessa cosmologia é convidar a mente humana a separar a palavra pai daquela ideia de reprodução biológica e temporal que a gente tem. Entendi. Tirar a biologia da jogada. Exato. E passar a entender essa palavra como uma fonte origem. E a palavra filho também deixa de significar um descendente que veio depois para significar uma expressão perfeita e simultânea. Uma vez que a gente remove o relógio da equação, a aparente contradição de um pai e um filho que têm exatamente a mesma idade simplesmente desaparece. Tá, ok. Se a gente estabelece que eles existem simultaneamente desde sempre, como a lâmpada e a luz, isso levanta uma dúvida mecânica muito prática para mim. Manda! O que exatamente o filho faz que o pai já não esteja fazendo? Porque se eles são, tipo, duas faces dessa mesma moeda infinita, por que criar essa divisão? A cosmologia do texto é muito clara ao demarcar uma transição colossal entre o conceito de criação e o conceito de administração. Tem uma divisão de tarefas muito clara aí. Sim, o Pai Universal é posicionado como a fonte, né, aquele que idealiza. Mas o Filho Eterno é definido funcionalmente como o administrador espiritual e o co-criador. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. A parte da gravidade, né? Isso. Há uma mecânica atribuída ao Filho que é chamada de gravidade do Espírito. O texto diz que ele exerceria um controle absoluto sobre todas as energias espirituais através dessa força de atração. Só que, quando a gente pensa em gravidade, a gente pensa logo em astrofísica. A maçã caindo na cabeça do Newton. Exato. A gente pensa no Sol segurando a Terra na órbita, impedindo que os planetas saiam voando por aí pelo vácuo escuro. Isso significa que a gente está falando de um tipo de Sol magnético que impede que a estrutura espiritual do cosmos se estilhasse. A comparação com a astrofísica que você fez não é apenas uma metáfora, tá? É quase que uma tradução direta do mecanismo que sustenta esse universo. Só que operando numa frequência que não é material. Uma física invisível. Bem por aí. A gravidade do espírito é a força de coesão primária de toda a criação consciente. Na física clássica que a gente estuda, massas maiores atraem massas menores. Um buraco negro puxa luz, puxa poeira estelar, planetas inteiros. Mas no reino descrito por essa cosmologia, a gravidade do espírito atrai valores. Ela atrai bondade, atrai consciências puras e realidades que não têm um único átomo de matéria na sua composição. Nossa. E o papel do Filho Eterno é exatamente esse, ser o centro vivo e pulsante dessa atração. Onde quer que haja um valor espiritual no vasto universo, ele imediatamente sofre a atração invisível de volta para o centro, lá para o Filho. Cara, isso explica muito bem como a coisa funciona. Mas me faz questionar o porquê dessa divisão de tarefas. Tipo, o Pai Universal não poderia simplesmente puxar tudo isso de volta sozinho? Poder ele poderia, mas essa arquitetura introduz um princípio pragmático maravilhoso que eles chamam de economia eterna. Economia eterna. Isso. Não há desperdício de função no absoluto. Se as deidades fizessem exatamente a mesma coisa, seria só uma duplicação inútil de energia, entende? Ao delegar a administração espiritual inteiramente para o Filho, eles criam uma rede interdependente. Ah, faz muito sentido. O Filho é onipotente, sim, mas tem um detalhe crucial aí. Ele é onipotente apenas no reino do espírito. Ele não lida com a gravidade material que mantém sóis e galáxias num lugar. O trabalho dele é puramente focado em gerenciar a realidade que não é material. O que nos empurra direto para a essência dessa força invisível. Porque se essa gravidade puxa mentes, puxa valores e realidades espirituais, o que compõe esse magnetismo?
Qual seria a emoção cósmica por trás desse puxão constante? É aí que o texto dá uma virada incrível. Sim. A resposta que a arquitetura propõe desconstrói, assim, milhares de anos de antropomorfismo religioso. Há uma diferenciação cirúrgica entre a natureza do pai e a do filho. A premissa é a seguinte: Deus, o Pai, é o amor na sua forma pura, mas o Filho eterno é a misericórdia. Uhum. E a definição de misericórdia usada na fonte é fantástica. Eles dizem que misericórdia é o amor aplicado. Exatamente. É o amor traduzido em ação prática quando ele entra em contato com imperfeições. Imagina que o amor pode ser um estado de ser, tipo uma radiação constante. Mas quando esse amor puro e perfeito colide com a nossa fragilidade, com criaturas que cometem erros, que são confusas e superlimitadas pelo tempo, ele precisa assumir uma nova forma para não esmagar essa criatura, sabe? Como se o amor puro fosse forte demais pra gente aguentar. Perfeito, é isso mesmo. E essa nova forma geométrica, digamos assim, é a misericórdia. E a função primária do filho é justamente administrar essa compaixão toda. E olha, isso quebra aquela dinâmica super exaustiva que a gente vê repetidamente em mitologias antigas e até em teologias medievais, né? Ah, o lance do Deus irado? Exato. Aquele clichê do Deus Supremo soltando raios, furioso, exigindo sacrifícios de sangue porque os humanos erraram. E aí tem sempre uma figura secundária benevolente que se joga ali no meio, implorando para o chefe ter pena da gente. Isso. Essa estrutura que estamos analisando simplesmente pulveriza a ideia de que a misericórdia do filho existe para apaziguar a raiva de um pai descontrolado. A misericórdia do filho é, na verdade, a revelação exata do que já está lá no coração do pai. E a fonte usa um espelho humano muito tocante para ilustrar isso. Ela compara o amor do pai ao afeto de um pai humano idealizado e compara o Filho eterno à afeição de uma mãe universal. E o impacto psicológico dessa mudança de paradigma de verdade é brutal. Por séculos, a gente projetou os nossos próprios defeitos, nossa raiva, nosso egoísmo, aquele desejo terrível de vingança na tela do cosmos. A gente criou deuses irados e punitivos porque nós somos assim. A gente fez Deus à nossa imagem e semelhança no pior sentido. Sem dúvida. Mas ao substituir essa figura do juiz frio e distante por essa dinâmica de uma mãe universal, a arquitetura redefine o que é a justiça cósmica para quem nos ouve. A gravidade do espírito, aquele puxão magnético do qual a gente estava falando, não é uma força opressiva que te arrasta pelos cabelos para um tribunal. Não é um raio trator de uma nave alienígena para te punir. Não. É o puxão acolhedor, nutridor de uma mãe infinita chamando os filhos de volta para casa. A misericórdia não é tipo uma brecha na lei concedida com má vontade. Ela é a própria lei orgânica que rege como o universo lida com seres em crescimento, como nós. É muito reconfortante, sem dúvida. Mas aí, analisando a fundo, a gente chega num ponto de atrito nessa arquitetura. A gente tem esse ser o Filho eterno, com glória infinita, onipresente no reino do Espírito, exercendo um magnetismo absurdo da misericórdia sobre trilhões de mundos. Ele parece não ter limite nenhum. É o que parece num primeiro momento. Só que a estrutura cosmológica diz tipo, peraí, ele tem limites muito severos sim. Apesar de ser infinito no espírito, ele não pode fazer absolutamente qualquer coisa sozinho. Por exemplo, ele não atua nos domínios puramente físicos. Ele não move montanhas, nem cria planetas sozinho. Tem as fronteiras de atuação. E mais surpreendente ainda, pelo menos para mim, o Filho Eterno não pode outorgar personalidade a ninguém. A personalidade, que é aquela centelha única, que faz de você ser quem você é uma patente exclusiva do Pai Universal. Exato. O Filho não pode pegar um pedaço de si mesmo e fragmentar para doar às criaturas. Isso é algo que o Pai faz constantemente, através de um mecanismo lá que o texto chama de ajustadores do pensamento, que seriam fragmentos divinos habitando mentes finitas. Mas espera aí, eu fico me perguntando, um ser infinito e coeterno, que não pode criar uma personalidade independente? Soa estranho, né? Sim, isso não soa como uma falha no sistema? Um bug no design de um ser tão grandioso? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral que o documento desenha, veremos que isso é o extremo oposto de um bug.
Na verdade, a característica de segurança mais genial do design universal. Sério? Como assim? Pensa assim, se uma única entidade no cosmos detivesse o poder absoluto sobre a criação física, sobre a administração espiritual e ainda a doação de personalidades de forma autônoma, não haveria necessidade nenhuma de colaboração. O isolamento ia gerar um sistema totalmente centralizado e zero relacional. Um ditador cósmico. Exatamente. Ao limitar as esferas de atuação independente de cada entidade, o pai sendo a fonte da personalidade e o filho administrando a misericórdia, a arquitetura meio que força uma interdependência inquebrável. É o que a cosmologia define como a essência da Trindade. Eles precisam atuar juntos. Cara, então é como se o filho fosse, digamos, um gênio absoluto do software, o criador dos códigos mais complexos e sofisticados do universo, os valores espirituais, a empatia, a consciência. Mas ele é estritamente proibido, pelas leis da física do paraíso, de fabricar o hardware, ou a placa-mãe. Essa é uma excelente forma de visualizar. Ele pode escrever o sistema operacional perfeito, mas se não tiver quem construa a máquina física, ou quem aperte o botão de iniciar da personalidade, o software dele não roda em lugar nenhum. Isso significa que ele obrigatoriamente precisa de parceiros cósmicos trabalhando em uníssono. Sim. E essa interdependência vai totalmente contra a nossa intuição humana, né? A gente sempre associa poder absoluto a isolamento autocrático, o tal do chefão que faz tudo sozinho. Verdade. Mas há um outro detalhe nessa limitação que vale muito a pena desdobrar para nossa audiência, que é a natureza da mente desse Filho Eterno. A cosmologia insiste que ele tem uma mente, que ele sabe tudo, do princípio ao fim, possuindo uma onisciência perfeita. Mas eles advertem vigorosamente que essa não é uma mente baseada em matéria. Uma mente sem biologia. Precisamente. Nós não conseguimos imaginar inteligência ou consciência sem associar isso a um cérebro cinzento, cheio de neurônios disparando aquelas sinapses químicas dentro de um crânio. O nosso referencial é só a gente mesmo. Pois é, e essa arquitetura nos empurra para a ideia de uma mente espiritual pura, uma capacidade infinita de conhecer, de planejar, amar e administrar a realidade, mas que não depende de nenhuma forma de energia física. É a inteligência operando num espectro que os nossos instrumentos materiais jamais poderiam detectar, porque a substância em si é completamente diferente. O que nos traz inevitavelmente para a nossa perspectiva terrestre aqui, né? Porque com toda essa engrenagem altamente abstrata e interdependente, o pai doando fragmentos, o filho puxando os valores no software espiritual, as mentes puras operando sem cérebros. Como a humanidade percebeu e documentou tudo isso ao longo dos milênios? Essa é a grande questão. E a resposta curta que a fonte fornece é: nós misturamos tudo. Pegamos um conceito gigantesco e monumental e esprememos ele dentro da nossa compreensão limitada. Existe um foco muito grande na história local do nosso planeta, que essa arquitetura chama de Urântia. A premissa ali é que nós confundimos gravemente quem é quem na história. Houve uma bela de uma confusão. A figura histórica amplamente associada à encarnação e à revelação divina na Terra não é, estruturalmente falando, de acordo com eles, o próprio Filho Eterno Absoluto. E aqui, olha, é onde muitos que afetam o material sofrem um baque conceitual profundo mesmo, porque a cosmologia explica que as encarnações, em planetas físicos, são feitas por uma ordem de seres chamados de filhos criadores. Que é outra categoria, né? Isso. Na nossa história local, esse filho criador, que eles chamam de Miguel de Nébadon, é a figura que nós conhecemos culturalmente como Jesus. Ele seria a parte de uma ramificação daquele filho eterno original lá do centro, mas não é o próprio infinito e absoluto centro espiritual materializado na Terra. O que, se a gente pensar bem, faz total sentido lógico, baseado nas próprias regras do sistema que a gente acabou de discutir. Com certeza. Se o Filho Eterno Absoluto não atua no domínio físico da matéria e não sai do seu centro lá, cósmico, ele jamais poderia nascer fisicamente num planeta feito de pedra e água igual ao nosso. Isso destruiria a própria mecânica daquela gravidade espiritual que sustenta tudo. Então, o que a gente teve aqui foi uma espécie de embaixador
Ou um representante de filial, talvez. O termo zerbo no modelo é mais como um representante focalizado. Como a gente estava debatendo lá no começo, mentes biológicas recém-saídas da evolução animal, como nós, não têm a menor capacidade neurológica ou espiritual de interagir com algo puramente não material e infinito. A gente é simplesmente pifar. Exatamente, os fusíveis iam queimar. Nós precisamos de interfaces. E os filhos criadores atuam como essa interface tátil. É uma tradução super acessível da natureza invisível do Filho Eterno. Facilitadores pra gente. Isso, eles vivem vidas que nós podemos testemunhar com nossos olhos, ensinam com palavras que podemos ouvir e demonstram a misericórdia tal tamanho universal, só que numa escala humana, que a gente consegue processar e entender sem explodir a cabeça. Então, essa arquitetura admite super abertamente que a ignorância da humanidade sobre a vastidão infinita do Filho Eterno não é um pecado. É só uma condição de nascença da nossa espécie. Sim, é uma limitação de berço. A ideia de que pegamos a régua curtinha da nossa experiência planetária e tentamos medir toda a vastidão do universo com ela. Mas aí eu te pergunto se Jesus ou Miguel de Nébadon é o máximo que os nossos olhos históricos e finitos conseguem enxergar agora? Como e quando a criatura humana chega a entender de fato essa segunda fonte centro? Aí entra um conceito de progressão de tempo simplesmente massiva. Porque a compreensão não vem num espaço de uma vida humana de 80, 90 anos. A cosmologia traça uma jornada de maturação cósmica que é quase insondável para a gente. Uma viagem longa. Muito longa. O indivíduo deixa o corpo material e entra em estágios que eles chamam de moronciais, que é uma fase de transição bem curiosa, porque não é nem puramente carne, nem puramente espírito puro, sabe? É uma ponte estrutural. Entendi. O meio do caminho. Isso. E depois de dominar a existência lá, a mente em evolução viaja através do seu superuniverso que o mapa cósmico deles nomeia como Orvonton. Imagina só, cruzar a Via Láctea inteira e as galáxias vizinhas sendo treinado e espiritualizado milênio pós milênio. Dá um nó na cabeça só de tentar visualizar essa escala de tempo? Dá mesmo. E só após essa vastidão de tempo e experiência contínua, quando a consciência foi completamente despojada daquelas amarras materiais e temporais, é que ela se aproxima do universo central de estabilidade absoluta, que eles chamam de Avona. E é somente nesse ponto geográfico e de maturidade do próprio espírito que a criatura adquire a capacidade de perceber o Filho Eterno diretamente, sem intermediários. Cara, um funil de treinamento inimaginável, desenhado minuciosamente para que a mente humana não seja obliterada pela magnitude de algo absoluto. E é muito curioso porque, no meio de toda essa descrição super abstrata de universos moronciais e de cruzar superuniversos inteiros, a fonte supostamente faz uma pausa por uma afirmação muito pessoal. Ao trecho do autor, né? Sim, tem uma autoria anônima lá, identificada apenas como um conselheiro divino, e ele faz questão de garantir para quem lê algo do tipo, olha, ele pode ser incompreensível e infinito para vocês agora, mas eu atesto por experiência própria que ele é uma pessoa, e eu já estive na presença dele inúmeras vezes. É bem impactante ler isso. Demais. Traz um peso quase jornalístico para um tratado que poderia facilmente soar apenas como uma filosofia esotérica de alta abstração, né? Essa nota pessoal serve exatamente para ancorar o conceito. É para dizer que, mesmo depois de todas essas descrições arquitetônicas super complexas sobre gravidade, circuitos de energia, colaborações e escalas de bilhões de anos, no núcleo de toda essa maquinaria cósmica incrivelmente fria, repousa uma personalidade calorosa, alguém que pode ser conhecido, que atrai por amor e com a qual se pode relacionar. A máquina inteira tem um coração. Nossa, muito bom. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está ouvindo a gente agora? Vamos recolher os fios centrais dessa teia gigantesca que a gente acabou de explorar. Vamos lá! Nós atravessamos o véu conceitual de algo que simplesmente não tem começo, aquele paradoxo de uma fonte e de uma expressão que coexistem perfeitamente desde sempre.
decodificamos a ideia monumental da gravidade do espírito. O magnetismo invisível. Esse entendimento prático de que há uma força não física que atrai valores com a mesma precisão matemática com que os planetas orbitam suas estrelas. Nós jogamos fora aquela mitologia desgastada de divindades vingativas e introduzimos a face de uma misericórdia ativa, né? O amor prático, de uma presença maternal universal que ampara todo mundo. Entendemos também por que a onipotência exige uma limitação voluntária. Para evitar o ditador cósmico. Exato. A necessidade essencial de colaboração onde ninguém faz tudo sozinho. E, por fim, percebemos que o nosso mundo local é só o jardim de infância, que os nossos guias históricos são as traduções iniciais de uma realidade que a gente ainda vai passar éons tentando alcançar. É uma visão cosmológica de muito fôlego, de expandir os pulmões da imaginação. E olha, se me permite, eu gostaria de adicionar um desdobramento bem rápido que não está escrito lá nas entrelinhas literais da arquitetura do texto, mas que emerge diretamente de toda essa mecânica. Por favor, tô curioso. Pensa comigo se o grande trabalho desse Filho Eterno é manter os mundos organizados através dessa gravidade do espírito, dessa força que puxa incessantemente toda a realidade espiritual de volta para o centro seguro do universo. Isso joga uma luz fascinante sobre a condição humana. Como assim? Na nossa psicologia? Sim, porque todos nós sentimos, em vários momentos da vida, aquela busca incessante por propósito, sabe? Nossa, o tempo todo. Aquela sensação meio angustiante de vazio, de falta de sentido, que consumo nenhum, conforto físico nenhum, ou tecnologia consegue preencher. O que a psicologia muitas vezes classifica como uma angústia existencial temporária, ou um defeito na nossa química cerebral. Não seria algo diferente? Onde você quer chegar? Será que essa inquietação nossa, essa fome insaciável por significados mais profundos, não é na verdade a manifestação física e detectável dessa exata gravidade cósmica? Uma força literal puxando silenciosamente a nossa bússola espiritual de volta para casa? Cara, que sacada genial. Que semente espetacular para se plantar na mente da nossa audiência hoje. Faz pensar, né? Muito. Talvez a nossa inquietação existencial seja só a nossa alma tentando obedecer à lei da gravidade espiritual. Sensacional. Bom, eu deixo essa bússola interna balizando todo mundo que está ouvindo a gente agora. Que cada um possa processar toda essa escala, seja o peso imenso dessa máquina universal ou a leveza desse amor materno no seu próprio tempo. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo mergulho profundo.